Foi em março do século passado que o Pilar se libertou, dando um brado de fé tão honrado que a bênção de Deus consagrou. Muitos anos de lutas e labores, bem assim, já nos ditam os anais, ó cidade dos meus mil amores, glorifica teus filhos imortais. Ao romper tão bela aurora, alvorou-se o pendão da esperança, a pilastra de Nossa Senhora, símbolo sagrado desta lembrança. Muitos anos de lutas e labores, bem assim, já nos ditam os anais, ó cidade dos meus mil amores, glorifica teus filhos imortais. Fonte de luz da raça brasileira, pelo fulgor das ternas emoções, ó Pilar, histórica e altaneira, berço das glórias e das tradições. Isso é o hino do município de Pilar, uma cidade belíssima, também muito acolhedora. Aqui a letra é do poeta José Benjamin e a melodia do maestro Benedito Clemente. E hoje eu estou aqui com um representante, Sérgio Moraes, representante dessa bela cidade que lá eu estive, agora, semana passada, e eles me receberam de forma tão afetuosa e carinhosa. Sérgio, muito obrigado, poeta, escritor, membro da Academia Pilarense de Letras, e você e o Ivo que me receberam lá, enfim. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e vamos conversar aí sobre a nossa querida cidade do Pilar. Bem-vindo. Olá, Chico. Para mim é um prazer, tê-lo na nossa cidade do Pilar, tê-lo recebido, e participar deste programa Café com Poesia da TV Assembleia. Para mim é uma honra, Muito obrigado. Uma grande alegria. Tenho acompanhado alguns dos seus programas e eu acho fantástico, a mistura do café com a poesia. E a cidade do Pilar, você acabou de, no início da sua fala, declamar em poesia o hino da cidade do Pilar, do poeta José Benjamin e maestro Benedito Clemente, poeta Benjamin que é histórico para nós, Pilar, terra de Arthur Ramos, Pilar, como diz o hino, terra de meus mil amores, fonte de luz da raça brasileira. Então, a cidade do Pilar é um dos berços da cultura, da rica cultura do estado de Alagoas, pertinho de Maceió, cidade histórica onde ocorreu a última pena de morte do Brasil, cidade onde tivemos a visita do imperador Dom Pedro II, cidade onde nasceu Arthur Ramos, cidade onde nasceu Costa Rego, que foi governador de Alagoas, que foi deputado, que foi senador, cidade também que teve lá o deputado Rubens Canuto, na época da usina Terra Nova, hoje tem sua filha como deputada nesta Assembleia, na Casa de Tavares Baixo, deputada Fátima Canuto, e tantos outros filhos ilustres, E para a gente é uma alegria ter recebido você, e qualquer pessoa que queira visitar a terra de Arthur Ramos, a terra do Bagre, que agora também é patrimônio imaterial de Alagoas, aprovado por esta casa, pela Assembleia Legislativa, e isso para a gente é um reconhecimento, uma indicação aí da própria deputada Fátima Canuto. Para a gente é uma alegria poder ter esse reconhecimento. O Bagre que você conhece, que depois que a gente degusta a peixada, surge naturalmente o artesanato de Jesus crucificado, E já para começar com a poesia que diz assim: no Pilar temos o bagre, peixe bom e bem gostoso, é o símbolo da cidade e com pirão é saboroso. Tem o Cristo na cabeça, é bonito e curioso. Muito bem. Você, inclusive, se quiser, fique bem à vontade. Como a gente está no distanciamento, é tudo diante do protocolo, como permite e indica, não é? O protocolo de saúde
da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, enfim. Estamos nesse distanciamento. Se você quiser achar mais confortável, pode tirar a máscara, não há problema. Então, olha aí, um poema de quem é esse poema? Esse poema é meu, né? Ah, o poeta. Eu gosto de escrever. Sim. Sempre. Eu circulei com você e Ivo pela cidade do Pilar e vocês me mostraram coisas maravilhosas. Né? A modificação da cidade, né? Como a cidade se modificou, né? Como a questão da gestão que está à frente do município e tal, como conseguiu valorizar cada ponto da cidade, né? Isso, Chico. A gestão do atual prefeito Renato Filho tem feito, uma revolução fantástica, né? Sem deixar de preservar o patrimônio, a cultura. Então, ele tem feito uma excelente gestão. E mesmo em meio à pandemia, nós tivemos aí, historicamente, que você teve o prazer de conhecer, o Cine Pilarense. O Cine Pilarense, que foi fundado em 1924, né? Passou ali vários donos, Vespertino Lima, o primeiro dono, nas décadas de 40, ele se chamava Cine Éden, né? Depois passou a Cine Pilarense com Hilton Pimentel, que foi um deputado, um pernambucano, que viveu lá no Pilar, que transformou o Pilar naquela época com a fábrica de fiações de tecidos, né? E comprou o prédio e transformou no Cine Pilarense. Depois passou para o casal seu Rubens Barros e Auristela e nos últimos 30 anos estava lá abandonado, em ruínas. As pessoas passavam, diziam, derruba isso aí, essas paredes velhas, isso aí não vai dar mais nada não, faz um estacionamento. Mas o prefeito atual, Renato Filho, quando ele foi prefeito por 9 meses em 2012, ele tentou fazer um espaço multiuso, mas não deu tempo. E eu digo sempre que é tudo no tempo de Deus. E em meio à pandemia, o ano passado, 2020, nós pilarenses, eu falo por mim, por mais de 35 mil habitantes, tivemos a grande honra de ter visto de volta este cinema erguido, funcionando e atendendo a população. É um marco fantástico, histórico para a cidade, não só para o Pilar. É um dos poucos cinemas de rua que existe no Brasil, você sabe disso. Hoje só existe mais cinemas de shopping, né? Porque na época no final dos anos 80 para 90, com o advento e a chegada de videocassete, né? Aquela locação de fitas, se levava para casa para passar o final de semana, aí foi se perdendo aquela característica do cinema do interior, né? E o Pilar teve aí esse tempo em ruínas, o cinema, então a gestão do prefeito Renato Filho aí resgatou, né? E para minha surpresa, eu dizia a ele, quando ele me convidou para ser diretor do Cine Pilarense, logo eu, quando era criança, ela enganava o seu Narciso com papel de chiclete no lugar do ingresso. Então, o cinema é um destes patrimônios. Você ainda não foi, você vai voltar lá a conhecer, que já lhe convidamos, ao Espaço Cultural Mestre Abida, que é um espaço moderno e fantástico, em homenagem à nossa grande mestra do Folguedo, Mestre Abida, que faleceu em 2019, e este espaço cultural tem aulas de balé, de pintura, espaço para arte, auditório para 200 pessoas. Excelente. Outra obra fantástica que também você vai conhecer é o Espaço Cultural Religioso Dilma Canuto, que é o Santo Cruzeiro conhecido, né, colocado pelos jesuítas lá em 1918. E lá tem a imagem de Nossa Senhora do Pilar, colocada também o ano passado, né, uma imagem de mais de 20 metros, onde as pessoas vão lá, tá fantástico. Eu digo a você que se você for ao Pilar, visitar o Complexo Cultural Dilma Canuto, que é o Mirante do Santo Cruzeiro, você vai se sentir como se estivesse no Cristo Redentor ou no Horto do Padre Cícero, porque além da imagem, da fé, da religiosidade, tem a belíssima paisagem da Lagoa Manguaba, que você olha lá, que banha Pilar e Marechal Deodoro, com seus 5 km de largura por 28 de extensão. Além disso, tem a Via Sacra, né, do João das Alagoas, que você percorre na parte baixa, né, com as 15 estações, um trabalho fantástico. O João das Alagoas, que é tremendamente conhecido, né, e uma iniciativa e um olhar, isso aí com certeza, da deputada Fátima Canuto, que tem, eu chamo ela de visionária, né, e ela ajuda bastante na administração do Renato Filho. E esses pontos que eu tenho lhe falado, além da Orla Lagunar,
e tem um projeto também do teleférico, tem um complexo poliesportivo. Então, em meio à pandemia, o Pilar vive momentos de muita alegria, né? Muita alegria, especialmente na área da cultura. E a Casa de Arthur Ramos está sendo reformada, completamente renovada, que é patrimônio, né, do Pilar, que é tombada pelo Conselho Estadual de Cultura. Então é mais um marco que está sendo revigorado, restaurado na atual gestão, para que seja reaberto ainda este ano, para que possa termos lá o acervo e toda a história deste ilustre antropólogo, médico, etnólogo, escritor, um grande humanista chamado Arthur Ramos. O Arthur é uma personalidade, né, internacional, né? Isso. Então, e vocês lá no Pilar, eu presenciei isso, estão trabalhando muito essa imagem do Arthur Ramos e quão ele foi significativo para a cultura brasileira, a identidade do povo brasileiro, como um investigador, como estudioso, né? Você é uma das pessoas que trabalham muito em torno disso, eu presenciei e vi isso lá, né? Então, a casa que está para ser, está em restauro, e a previsão é para quando? Há uma previsão que, creio eu, que pelo que o prefeito tem falado, creio eu que possivelmente em setembro, no mais tardar em outubro, eu creio que a casa está pronta, que ela já está bem avançada, a reforma, né? E é um espaço de memória, é um espaço de história, como você disse, do internacional Arthur Ramos, né? E uma das grandes coisas que você falou sobre Arthur Ramos foi exatamente este livro que você leu, que você teve a oportunidade de ler, que é um livro que é outra obra fantástica do prefeito Renato Filho, que foi introduzir o livro da história do Pilar nas escolas. Então foi um trabalho minucioso, 6 autores participam, eu sou um deles, eu, José Hinaldo, Estelfino Cândido, a professora Érica Barros, professor Nilton Monteiro, professor Marcos Rodrigues, são 6 escritores, professores e pesquisadores do Pilar, que junto à Câmara de Vereadores, que teve um papel importante na aprovação, né? Este livro aí nasceu de um encontro na Academia Pilarense de Letras, onde estava o vereador Clevinho Cavalcante, e hoje secretário de Educação e Cultura, junto com o Dejaci Maia, e lá nós discutíamos o nosso sonho, junto com o Zé do Feitiçoso, o grande pesquisador, de ter a história do Pilar nas escolas. E naquele momento se reuniu com a comissão da Secretaria de Educação, com a coordenação, e a então secretária Ivanilda Rodrigues, que é hoje vice-prefeita do município de Pilar, depois Elizabeth Vieira, deu continuidade até que o ano passado, 4 dias antes da pandemia, nós tivemos a alegria de lançar este livro que está em suas mãos, Pilar, Cidade da Gente, que já encontra-se nas escolas, para que os alunos possam conhecer não só Arthur Ramos, mas a história do Pilar como um todo. O livro aqui, este livro, né? Então, um livro bastante significativo, né? Para se conhecer a história da cidade lá do Pilar. Uma cidade muito acolhedora e uma maravilha, aquela visão da Lagoa Manguaba, né? Aquela parte da orla, também isso. Tudo muito bem cuidado, e, enfim. Também tem uma gastronomia maravilhosa, além do bagre, tem outros pratos lá deliciosos, né? Isso, o camurim, o camarão. Temos as barracas lá da Orla Lagunar, a barraca do Formiga, que a gente esteve lá, né, saboreando a peixada. Tem a Sushi Bar, que além de ter comidas de Alagoas, também pratos do Pilar, tem também a comida japonesa, também um diferencial. Temos o Boteco Bar, são as 3 barracas principais da Orla Lagunar. Mas nós temos, por exemplo, o conhecido Bar do Buraco, que é no bairro do Engenho Velho, que fornece a culinária da Lagoa Manguaba, as peixadas, e também a barraca do Fialho, né? E outros bares e restaurantes lá na cidade. Eu estou referindo esses 5 porque são as margens da lagoa que me veio a lembrança. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, já a gente retorna conversando aqui com um pilarense, poeta e escritor. Você vê
quando ele vai falando sobre a terra dele, vai subindo aqui uma energia, um riso, uma alegria. Já já a gente retorna, viu, com o Sérgio Moraes. Um abraço. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com Sérgio Moraes, pilarense, um homem muito ligado às raízes da sua terra, enfim. A gente tem uma programação imensa, porque Pilar é a terra também do Ranilson França, um folclorista, né? Maravilhoso, do Jorge Calheiros, que é cordelista, enfim. E vocês têm uma programação nesse meio do folclore. Isso, estamos no meio do folclore, né? Como o amigo bem lembrou, Pilar é terra de Ranilson França, né? Grande pesquisador do SESMAC, né? Grande defensor do nosso folclore, inclusive o fundador da ASFOPAL, Associação dos Fogueiros Populares de Alagoas. O Ranilson França é um ícone, não só para o Pilar, mas para Alagoas como um todo. As pessoas que conhecem o Ranilson França sabem disso, da sua garra, da sua luta pelo folclore alagoano como um todo, né? Ele sempre foi um defensor ferrenho. Me recordo que sempre ia ao Pilar fazer suas pesquisas. Nasceu na Chã do Pilar, agora no último dia 14 fez 15 anos do seu falecimento, né? E o Ranilson, quando ia ao Pilar, ia no seu fusquinha branco, com a sua máquina fotográfica, fazer os registros da cavalhada na festa da padroeira, conversar com o mestre Abida, entrevistou Joana Gajuru, né, com a das Dori Braúna, das Baianas lá do Pilar, com o mestre Bumba, que faleceu recentemente esse ano, né, com os mestres dos fogueiros populares, não só do Pilar, né? Estou me referindo ao Pilar, porque quando ele ia para a festa da padroeira, ele ia fazer essas pesquisas. Pois bem, a Prefeitura Municipal do Pilar, né, da gestão do prefeito Renato Filho, com a vice Ivanilda, está aí dando um total apoio à programação que a gente está elaborando através da Secretaria de Educação e Cultura, porque em Pilar a cultura é ligada à educação, que tem como secretário o Clevinho Cavalcante. E a diretora de cultura Rutinéia, eu estou como diretor do cinema, e o Denis como diretor do Espaço Cultural Mestre Abida. Mas nós estamos juntos, né, para fazer esta programação do folclore, que será na Orla Lagunar. Sem esquecer também a Secretaria de Turismo e Eventos, a Dani Brasil, né, as demais secretarias do município, porque é preciso trabalhar em parceria, né? Então nós teremos a programação do folclore, que dia 22 é o Dia Nacional do Folclore. Teremos a partir das 2 horas da tarde as apresentações que já nos reunimos com os mestres. Teremos o Guerreiro do mestre Adivar Vicente, o Treme Terra Pilarense. Teremos a presença da Baiana dos Homens, que você disse que estava com saudade de ver, com o nosso amigo Cícero Tiburcio e a equipe. Teremos o Pastoril da Melhor Idade, com a mestra Zeza. Teremos também as Baianas da Melhor Idade, com a das Dores, a Cícera Braúna, filha e herdeira das Dores Braúna, ainda é viva, se diga-se de passagem, graças a Deus. E teremos também pastoril de escolas, homenagem ao Boi de Canário, a Ranilson França, Jorge Calheiros também estará por lá. Então, uma vasta programação que está sendo feita aí pela
a Casa da Cultura, professor Arthur Ramos, a Rutineia, também o pessoal da biblioteca, o professor Arthur Ramos, a Janaína, a Márcia e a equipe. Enfim, é um trabalho voltado para a preservação e valorização do nosso folclore. Então, quem for ao Pilar no próximo domingo, dia 22, vai ter a oportunidade de estar às margens da Lagoa Manguaba, poder saborear as peixadas, os pratos nas barracas que lá existem. Tem também a barraca de lanche ao lado. Tudo ali com atrativo cultural. No Dia do Folclore, então a Prefeitura do Pilar, com a Secretaria de Educação e Cultura e Casa da Cultura, o professor Arthur Ramos fazendo esta programação para homenagear o Dia do Folclore. E Pilar, além disso, tinha a Mestra Bida, né, que tem o espaço cultural, o nome dela, Jorge Barros, que você tão bem conheceu, grande folclorista e teatrólogo, e Arthur Ramos, que era estudava o folclore negro do Brasil, a mestiçagem no Brasil, como você falou, muitas coisas que Arthur Ramos pesquisou também. Ele era um grande folclorista. Uhum. É interessante, né? Essas manifestações todas vivas ainda, né? Do folclore, né? Dos folguedos populares. Ainda vivo lá, a gente pode presenciar e, enfim, vai ser uma maravilha. Eu lá estarei, se Deus quiser, eu estarei lá. E tinha uma manifestação também que era a chegança. Isso. E lá era tão famosa a chegança, de lá do Pilar. Presenciei algumas apresentações da chegança. Mas já está com muito tempo que não existe, não é? Isso. A chegança do mestre Bumba, né? Ele faleceu agora no início do ano. E o mestre Bumba, nós tivemos outras cheganças. No passado eram várias cheganças. E tinha momentos, caro Chico de Assis, que Pilar chegou a ter 3 cheganças, né? Eu me lembro que a gente veio com a chegança do mestre Bumba aqui no ano 2000, nos 500 anos do descobrimento do Brasil, e Maceió foi a capital da América Latina, escolhida para sediar um evento com o folclore. E Alagoas é um berço rico, a riqueza do folclore formidável, né? E o mestre Bumba, a gente ainda reavivou a chegança dele por um tempo, né? Mas depois ela foi desativada e é aquela história, é preciso que a juventude, a gente possa fazer com que isso possa ressurgir, né? Os mestres muitas vezes se vão por conta da idade, né? E esse conhecimento é preciso que seja passado de geração para geração. Por isso o incentivo da história do município nas escolas, que a gente fala desses mestres, né? E fazer com que este aprendizado, assim como o mestre Edivar Vicente está dando continuidade aí com o Guerreiro, a mestre Abida se foi, mas a gente continua e tem a mestra Zeza, né? Que isso possa passar de geração em geração. Mestre Bumba foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, de conviver, né? Ele junto com Dona Cleonice, com o seu filho, botava a chegança, a barca Minas Gerais para remar, a Minas Gerais para remar. E eu ainda tenho esperança e tenho fé que essa chegança possa também ainda ressurgir. Precisa também que a juventude, né, as crianças possam saber o valor da importância desses folguedos populares que temos no Pilar. A chegança que nós estamos falando, como também o pastoril, o guerreiro, a baiana dos homens, que o Cícero Tibúrcio preserva, que a gente vai ter a apresentação lá, inclusive nas escolas. Nas escolas há representações, sabe? Quando tem aquelas feiras de cultura, o nosso folclore está sempre em evidência. A Joana Gajuru era pilarense? A Joana Gajuru, ela era de Maribondo, né? Era de Maribondo, mas era apaixonada pelo Pilar. Ensaiou muito guerreiro no Pilar. Mestra Bida foi dançar, olhar o guerreiro da Joana Gajuru, e ela disse que não se agradou muito do guerreiro, por isso preferiu o pastoril. Aí desde os 5 anos ela contava essa história, né, que saía de anjo, depois borboleta, e se apaixonou pelo pastoril e ficou como mestre do pastoril. Mas também depois de um tempo ela ficou cuidando do guerreiro como mestre de Edivar Vicente. Mas a Joana Gajuru nasceu em Maribondo, mas era apaixonada pelo Pilar. Assim como lhe falei, o desembargador Antônio Sapucaia, né, grande historiador, grande entusiasta, nasceu em Murici, foi registrado como filho de Rio Largo, mas se considerava pilarense, né? Ele amava o Pilar, tanto é que levou o seu acervo para lá, onde a gente tem lá na Academia Pilarense de Letras. Eu fui lá, visitei você e o Ivo, muito cordiais, e a gente fez um circuito pela cidade.
E parabéns por todo o trabalho desenvolvido, Pilar, e você ser o guardião, né, dessa coisa, dessa memória da cidade, de trazer essas figuras tão importantes, não só para o município do Pilar, como para Alagoas como um todo, né, bem representativas e tal. Também, como você falou, essa questão do último enforcamento, que você até tem registro, que realmente foi o último enforcamento lá no Pilar, não é? Isso, tem esse fato histórico nacional, que eu sou, claro que sou um grande defensor, porque eu comecei um trabalho de pesquisa com o grande alagoano Félix Lima Júnior, que em 1979 publicou a última execução judicial do Brasil, para mostrar o fato lá do Rio de Janeiro e o do Pilar, provando que foi no Pilar. A gente não tem esse fato não para festejar a morte, e sim o fim da pena de morte. A gente faz um espetáculo teatral todos os anos, né? Já é lei municipal, dia 28 de abril. Eu estive agora há pouco, antes de vir aqui para a TV Assembleia, para este programa, estive há pouco aqui no museu, né, no Centro de Memória do Palácio do Tribunal de Justiça. E está lá registrado esse fato da última pena de morte do Brasil, que ocorreu em Pilar, né, lá no sítio Bonga, né, e este fato, o Senado Federal publicou um livro, já teve a revista Histórias, Aventuras na História, que publicou um dossiê dos 300 anos de execução do Brasil, mostrando que foi no Pilar, e várias outras reportagens. E eu estou trabalhando a conclusão do meu TCC para a publicação do livro sobre este fato histórico nacional ocorrido em Pilar. Assim como também a visita do imperador Dom Pedro II, né, em 10 de janeiro de 1860. Então Pilar tem muitos fatos históricos importantes para que as pessoas conheçam. Muitas pessoas desconhecem essa questão da última pena de morte no Brasil, que ocorreu em Pilar, Alagoas. É um fato histórico nacional que precisa ser divulgado pelo seguinte, porque se houver uma questão numa prova de Enem e perguntarem onde ocorreu a última pena de morte no país, aí o cara vai colocar Rio de Janeiro, vai colocar Pilar, vai se perguntar qual é a resposta certa, né? Hoje nós temos, eu estou totalmente documentado com argumentação, com provas contundentes que foi no Pilar, testemunhos e depoimentos, e-mails que eu recebi, enfim. É um fato histórico nacional que eu luto para que seja preservado. Por quê? Porque também atrai o turista. Assim como lá em Pernambuco, a Paixão de Cristo é uma história verídica, no Pilar também a história da última pena de morte ocorreu. Então, é um momento que você, através do espetáculo teatral, você pode colocar umas bandas afro, trabalhar essa questão da cultura negra, né, da preservação, da valorização, né? E também é um fato, Chico de Assis, que a gente faz para refletir, né? A gente sempre convida alguém para fazer uma palestra para dizer que não estamos comemorando a pena de morte, nem a morte do escravo. Até porque a história nos conta que a escravidão foi um momento triste da história do Brasil, né? A gente vê agora a novela que passa e a gente vai, através deste espetáculo teatral, refletindo de que não vale a pena tirar a pena de morte, a vida dos outros, e também a discriminação racial. Muito bem. Aqui você vê a gente conversando, você falando sobre a cidade do Pilar, e que eu tive o imenso prazer de visitar semana passada. E a gente chegou ao final do programa, nessa conversa aqui maravilhosa, você aqui discorrendo, né, tanto da história antiga como do momento agora que está passando na sua cidade. Venho aqui agradecer a você, o programa está aqui de portas abertas, dia 22. Desejo estar lá com vocês, a gente para celebrar o Dia do Folclore. E a gente também tem um filme para exibir lá. Isso. Foi feito lá. O filme que será exibido, né? Vamos marcar a data, que é a Ilha dos Escravos, gravado na fazenda Salgado, né? O Cláudio, inclusive, é um parceiro e amigo nosso, né? E será um prazer. E eu peço, inclusive, permissão no final dessa participação, já que é Café com Poesia,
recitar aqui uma poesia. Vai, recite, né? sim. Que na verdade, essa poesia eu transformei em canção com um amigo chamado Diogo Cachorrão, que hoje está no Paraná, lá no seu sucesso musical. Mas esta eu não vou cantar porque eu não sou cantor, mas eu vou declamar esta música em forma de poesia. Né? Pilar, terra boa e bonita, Pilar, amo de coração, às margens de sua lagoa, escrevo coisas boas, me vem inspiração. Sua história é rica e cultural, seu povo é alto astral, gosta de festejar, é terra de gente hospitaleira, da santa padroeira, Senhora do Pilar. Cidade do Bagre com Pirão, de muita animação, festa em todo lugar, de blocos e de frevo na rua, cidade minha e sua, todos podem brincar. É assim a terra de Arthur Ramos, que tanto nos orgulhamos, por ti me apaixonei. Pilar, terra dos pescadores, de amizade e de amores, quando te vi, me encantei. Muito bem, que bonito, é seu poema? Isso, meu. Belíssimo. Então, até o nosso próximo encontro.